Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Estudando Emmanuel. Meu nome é Neuber e eu sou um dos colaboradores do canal. O assunto da semana, o assunto desse vídeo é de número 005, a adoração. A adoração é uma das 10 leis naturais levantadas e organizadas por Kardec na codificação espírita e vamos estudar esse tema hoje, né? Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem. Então, vamos iniciar a apresentação a partir da introdução, que nos diz, nos conceitua o que viria a ser adoração. Vamos lá, primeiro conceito, adoração, do termo latino adoratione, é o ato de amar de modo intenso, podendo ter ou não conotação religiosa. Está relacionado a respeito, reverência, forte admiração ou devoção em relação a determinada pessoa, lugar ou coisa. Então nós temos nesse primeiro conceito que, quando nós falamos para alguém, eu te adoro, é o que? Esse termo de amor intenso, de admiração, não é? Então, respeito, reverência ou forte admiração, né? É uma devoção, é uma forma de a gente demonstrar isso para alguém, segundo esse primeiro conceito, né? Voltando aqui para a introdução, nós temos um segundo conceito, prestar culto à divindade, ter veneração por alguém ou algo, ter grande apreço por ou reverenciar. Bom, segue o mesmo conceito do primeiro, da primeira explicação, né? E vamos à última aqui. Essa já vem do estudo bíblico, né? Em Salmos 29, versículo 2, diz o seguinte: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor de seu santuário. Aí nós já vemos um conceito bíblico nos indicando a adoração como meio de contato com Deus, né? Vamos iniciar então o próximo slide, já no Livro dos Espíritos, de 1857. Como de costume, nós vamos primeiro analisar as obras kardecianas, né, as obras básicas do Espiritismo, da codificação espírita, antes de fato de estudarmos citações a respeito do tema dos livros psicografados por Chico Xavier e de autoria do benfeitor Emmanuel, né? Então, iniciando pelo Livro dos Espíritos, de 1857, no livro terceiro, As Leis Morais, como eu tinha dito na introdução, a lei de adoração, né, a adoração vem como uma das leis morais, né, ou das leis naturais, também podemos chamar assim. Então, na pergunta de número 649, Kardec fez o seguinte questionamento: em que consiste a adoração? E a espiritualidade respondeu: é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Depois, na pergunta de número 650, Kardec continua: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? E a espiritualidade responde: sentimento inato, como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Item 651, pergunta 651, Kardec questiona: houve povos desprovidos de todo o sentimento de adoração? Resposta da espiritualidade: não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há, acima deles, um ser supremo. E, finalmente, na pergunta 652, Kardec faz o seguinte questionamento: pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? E a resposta da espiritualidade: ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, a encontramos entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Vamos lá, o que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos, então, né? Primeira coisa, o que é a adoração, né? A adoração, como ele nos coloca, é elevar o pensamento a Deus. E nós fazemos isso através da prece, não é? Geralmente através da prece.
Claro que estamos ali andando na rua e pensamos em Deus, e pedimos algo a Deus, ou agradecemos algo a Deus. Não deixa de ser adoração, né? Porque se entende como adoração, né? Porque nós estamos em contato com aquele ser supremo, não é? Nós estamos rendendo graças a um ser supremo. Por isso, o conceito de adoração. E ele nos diz, e a espiritualidade nos diz ali, ó, pela adoração o homem aproxima de Deus a sua alma, ou seja, é o contato nosso com o nosso Pai Criador, né? Com o Pai de tudo, com o Criador supremo do universo. Então, esse é o conceito de adoração. E o que é legal aqui? Depois Kardec e a espiritualidade começam a falar sobre de onde vem, né, esse sentimento de adoração, de onde iniciou-se isso. E pelas explicações nós temos que isso é um sentimento inato, ou seja, ele já vem conosco, né? Nós já temos essa sensação de que há um ser supremo e nós devemos adorá-lo no sentido de reverenciá-lo, né? de tentar nos aproximar dele, né? De alguma maneira. E o que eu achei interessante também primeiro, nunca houve povos ateus, né? Nós temos de fato pessoas que são ateus, né? Que não acreditam em Deus, que não acreditam que exista um ser supremo dirigindo todo o universo, né? Mas povos não. Todos os povos se reverenciam a uma entidade suprema, né? Independente do nome, da maneira que se reverenciam, todos eles têm esse sentimento inato de que exista um ser supremo ao qual nós devemos graças. E, por último, essa questão de formas diferentes, né? Cada um se relaciona com Deus da sua maneira, né? No seu interior. Então, muito, muito interessante, né? Vamos continuar. Vamos agora para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863. Lá no capítulo 19, nós temos a fé que transporta montanhas, e nós vamos estudar a instrução dos espíritos, item 2, a fé divina e a fé humana. Todo esse sentido de adoração a gente liga à fé, né? A fé e a oração. Então são duas coisas interessantes aí que a gente vai estudar. No item 12, ele diz o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, assim, gente, como a gente está falando de adoração, a adoração tudo tem a ver com a fé, não é? São esses dois conceitos que eu acho que esses três conceitos que se entrelaçam, né? Quais são? É a adoração, a fé e a oração. Por quê? A oração é a maneira que nós temos de nos conectar, né, de forma mais efetiva à espiritualidade superior e a Deus. E a fé é aquilo. Como é que nós vamos adorar algo que nós não temos fé? Né? Se nós não temos força de vontade, fé e acreditamos que o contato com esse ser supremo ou com a espiritualidade possa nos ajudar, não é? Por isso que nós trouxemos esse item aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz aqui, a fé é inata, ou seja, também é um sentimento que nós trazemos conosco, né? Já vem junto conosco. E diz também o seguinte, olha, nós temos de fazer germinar e crescer através da nossa vontade ativa. Então nós temos que acreditar e continuar sempre aumentando a nossa fé, né? Trabalhando na nossa fé. Claro que uma fé raciocinada, de maneira que nós entendamos o que nós estamos acreditando, crendo e perseguindo na evolução, mas que não esqueçamos que tem que ser raciocinada, né? Entendida, na verdade. Vamos para o próximo aqui, que é no capítulo 27, no item Pedi e obtereis. Também na instrução dos espíritos, item 1, modo de orar. Vamos lá, então, no item 22 ele nos diz o seguinte: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras? Porque já vos habituastes a repeti-las?
porque é um dever que tendes de cumprir e que vos pesa, como todo dever. Deveis orar incessantemente, sem para isso procurardes o vosso oratório ou cairdes de joelhos nas praças públicas. A prece diária é o próprio cumprimento de vossos deveres, mas dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que sejam. Isto, independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados, pois, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem interromper os vossos afazeres. E não duvideis de que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial do que as longas preces repetidas por hábitos, quase sempre sem um motivo imediato, apenas porque a hora convencional maquinalmente vos chama. Gente, que lição interessantíssima essa, né? Onde nós vemos o seguinte, poxa, o primeiro dever que nós temos ao abrir os olhos de manhã é a prece. É agradecer a Deus por uma nova oportunidade. É um dia novo, é uma nova oportunidade de fazer o bem, de crescer, de evoluir. Assim como antes de dormir, né? É o nosso momento, maquinalmente, né? É o nosso momento de agradecer a Deus pelo dia. Não é? E pedir a guarda de nosso espírito durante o sono. E aí, o que vem nos dizer essa instrução? O que importa, né, para Deus, aquelas frases que nós repetimos maquinalmente, sem pensar no que nós estamos falando, não é? Mesmo quando nós proferimos a prece, a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical do Pai Nosso, nós temos sempre de prestar muita atenção sobre o que nós falamos, né? Talvez mais para frente nós façamos um vídeo aqui, um estudo só da prece, né, da prece dominical, né? Vamos ver, quem sabe a gente consegue fazer. Mas, o que ele fala aqui para nós? Tem bastante ensinamentos interessantes. Então, primeiro é esse que não vale a gente fazer uma prece maquinalmente, repetir as palavras maquinalmente, né? Tem de vir do coração, tem que ser sincero. Segundo ensinamento, no segundo parágrafo ali, a gente tem o seguinte, olha, não precisa ir na praça pública gritar, colocar a Bíblia debaixo do braço ou o livro dos Espíritos debaixo do braço e fazer uma prece para todo mundo ouvir. Não é isso. Não é isso. Não é? A prece não é isso. A prece é sua, é interna, é do seu coração. Então não precisamos, assim como a caridade, de fazer esse ato em público para que as pessoas vejam as nossas preces, né? É claro que você vai numa reunião pública espírita ou qualquer culto que seja, em qualquer uma das religiões, e faz uma prece, faz uma oração pedindo o auxílio da espiritualidade ou mesmo a bênção de Deus para fazer aquele culto dentro de uma casa, de um templo, de uma igreja, isso é absolutamente válido, mas nós temos de tomar cuidado para não usar da hipocrisia, do orgulho, do egoísmo, querendo que as pessoas nos admirem pela nossa prece, não é? Então, qual que é o sentido da prece? No terceiro parágrafo ali ele fala, olha, a prece pode ser de todos os instantes. Então, é aquilo que nós falávamos desde lá do início desse vídeo, né? A nossa conexão com Deus era de todo tempo, era de todos os instantes. Então nós podemos estar trabalhando e elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por alguma coisa, ou pedir, né? Você está vendo que aquele dia está sendo um dia difícil, você pode muito bem pedir a Deus, falar, olha, meu Pai, me ajuda aqui, me dê a paciência necessária para esse dia que está sendo difícil, né? Então isso é importante. Ou agradecer mesmo, meu Pai, obrigado, hoje está um dia tão bom, estou cercado dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, estou conseguindo produzir, meu trabalho está indo bem, não é? Tenho saúde, então é importante. A gente sempre está em conexão com a espiritualidade e com Deus, né? E por último, esse último parágrafo também se toca nesse assunto, né? Partindo do coração, a prece verdadeira parte do coração e ela pode ser de qualquer momento, né? Tudo bem? Vamos para o próximo item. Agora nós entramos de fato nos livros de Emmanuel, né? Então, no livro Consolador, de 1941, nós temos a seguinte pergunta, na pergunta 351.
Como entender o amar a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? Olha que interessante. Amar a si próprio, né? Então ele diz o seguinte: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima, na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com um único mestre que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Gente, que texto maravilhoso de Emmanuel, não é? Então, olha que bacana isso. Quando nós falamos amar a nós mesmos, amar a si próprio, alguns podem distorcer esse conceito e pensar na autoadoração, né? Ah, eu me amo, eu me adoro, né? E não é por aí não, gente. Amar a si próprio, no primeiro parágrafo ali da resposta de Emmanuel, ele já coloca necessidade de oração e vigilância. Onde nós vamos lembrar disso, né? Jesus, vigiai e orai. Né? Orai e vigiai. Então é importante a gente pensar nesse sentido de adoração. Adoração é cuidar de nós mesmos, é gostar de nós mesmos, respeitar a nós mesmos. Então, depois ele coloca ali, ó, quais são os nossos problemas? Nosso problema é de iluminação íntima. Então nós temos de iluminar a nós mesmos, né? E eu acho muito bacana ele falar aqui, ó, o amor a si próprio deve se traduzir como esforço próprio, vontade nossa, autoeducação, observação do dever. Quais são os nossos deveres, né? De caridade, nosso dever de ajudar ao próximo, nosso dever de tolerância, não é? Em obediência às leis às leis de realização e trabalho, ou seja, temos de obedecer às leis de trabalho, né? Nós já falamos aqui da lei de trabalho no vídeo anterior, e é importante que nós obedeçamos à lei do trabalho, façamos por onde sermos merecedores, né, de recompensas em função do nosso trabalho. Em perseverança na fé, ou seja, não desistirmos, termos perseverança na fé, e em desejo sincero de aprender com o único mestre que é Jesus. Então, desejo sincero que parte do coração. Jesus, eu quero aprender o seu evangelho, quero seguir o seu evangelho. Isso é muito importante, né? Não basta ser espírita ou ser católico ou ser de qualquer religião, estudar montanhas de livros se o nosso desejo não é sincero, de aprender o evangelho, não de nos destacarmos dentro da religião. Nossa maior importância é o desejo sincero. O que é mais importante, né, é o desejo sincero de aprender com o Mestre Jesus, né, através do seu Evangelho. Ele fala aqui, ó, quem se ilumina cumpre a missão de luz sobre a Terra. Quando nós nos iluminamos, nós irradiamos, né, e nós ajudamos a quem estiver próximo, quem cruzar o nosso caminho. Então isso é muito bacana. Vamos para o próximo livro. No livro Caminho, Verdade e Vida, de 1948, em um item denominado Interpretação dos Textos Sagrados, Emmanuel nos traz os seguintes trechos do texto aqui, que nós retiramos, né? No primeiro, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os místeres da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Compreendemos o respeito devido ao Cristo, mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de
adoração e trabalho de oração e esforço próprio. Bom, o que Emmanuel quer nos dizer aí? Primeiro, que o que o Cristo veio nos ensinar não é somente uma lição para que nós adoremos a Deus, né? Ou nos amemos, né? Mas para o serviço, para o trabalho, para a legislação, para a administração, para a obediência, né? E ali embaixo, na último parágrafo, ele fala ali, olha, sabemos que o labor, ou seja, o trabalho do aprendiz, constitui-se de quê? De adoração, sim, mas de trabalho. Para que nós não simplesmente adoremos a Deus, a Jesus, e não trabalhemos. Isso não adianta muito, né? A gente só adorar não adianta. E depois ele fala oração, que é importantíssima, mas esforço próprio. Então veja que Emmanuel nos traz muito claramente que nós temos o nosso papel. Não adianta nós irmos ao culto, à casa espírita, à missa, para adorar a Deus e não ter esforço pessoal na nossa melhora, na nossa iluminação, em quem nós somos. Né? Não adianta nada. Não adianta nada você ir lá na casa espírita, ouvir uma palestra lindíssima sobre um tema, concordar com tudo que está escrito ali e aquilo não servir para você. Né? E você não praticar aquilo que você está ouvindo. Não querer melhorar. Né? Então, bem interessante essa lição, né? E bem importante para nós. Vamos para o próximo item. No livro Pão Nosso, de 1950, no item 52, nós temos os perigos sutis. E ele nos diz o seguinte: aqui e acolá surgem pruridos de adoração, que se faz imprescindível combater. Não mais imagem dos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médiuns terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. Vamos lá, gente. Primeiro parágrafo. Vamos dividir a análise aí desse texto nos parágrafos. Primeiro parágrafo. O que ele está nos trazendo aí? Bom, nós sabemos, como espíritas, que nós não adoramos a imagens, a personalidades como santos, aquelas estátuas e etc. Né? Não rendemos culto a isso. Né? Claro que nós temos a consciência, poxa, quem foi São Paulo, quem foi São Pedro, quem foi cada um dos apóstolos, né? Ou mesmo, quem foi o Papa da Igreja Católica, quem foram os papas, né? Bons, quais foram os grandes humanos que nós já tivemos aqui encarnados e devemos culto, né? Culto no sentido de respeito, né? Agora, o que ele nos diz é o seguinte, olha, as imagens, os instrumentos físicos nas cerimônias convencionais, nós já ultrapassamos. Como espíritas, a gente começa a ultrapassar esse momento de adorar a instrumentos e a imagens, né? Mas muitos de nós começamos a adorar as entidades amigas, né? Então muitos de nós rendemos culto a espíritos, como Emmanuel, como Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Meimei e tantos outros. E também a médiuns, o que é mais grave ainda. Muitos de nós rendemos cultos aos médiuns, né? E ele fala, olha, é perigoso isso. É um perigo sutil. Por quê? Claro que, por exemplo, nós gostarmos, admirarmos um médium, como por exemplo Chico Xavier, nós adorarmos ele no sentido de, nossa, como esse homem foi bom, como esse homem foi um instrumento de Deus, do Cristo, um trabalhador fiel ao Evangelho cristão e espírita.
Isso é bonito, nós admirarmos é bonito. E claro que um médium dessa categoria, de Chico, que talvez tenha sido, depois de Jesus, um dos maiores médiums que já existiu no planeta, e junto ali com os apóstolos, né? Nós sabemos que um médium desse não vai se sentir orgulhoso ou vai se modificar no comportamento ou na sua grandeza em função dessa admiração toda que ele recebe. Mas, dependendo do nível de instrução e de moral do médium, nós temos esse perigo, né, de nós o adorarmos e a própria questão do orgulho do médium atrapalhar no trabalho dele. Então nós temos que tomar cuidado, né? E mesmo quando nós gostamos, adoramos, nós temos de muitas vezes guardar para nós os elogios, né? Ou fazer os elogios de maneira muito sutil, muito educada, muito tranquila, né, para o médium, agradecendo o seu trabalho, enaltecendo a sua força moral, mas sempre de uma maneira a não criar aí uma situação em que o médium possa se sentir muito poderoso, vamos dizer assim, né? Todos nós temos sempre que ter a consciência de abaixar a nossa bola, né? Nós somos muito pequenos, muito crianças ainda aqui no planeta, né? Então, mesmo os médiums, eu já conheci muitos médiums, e os mais admiráveis são aqueles que demonstram a maior humildade, não é? Nós começamos por Jesus, né? Um espírito extremamente evoluído, um espírito perfeito, nosso mestre, nosso caminho, verdade e vida, e enquanto encarnado aqui, talvez um dos mais humildes seres humanos que já existiu. Próximo item. As homenagens inoportunas costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão, que impede a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Bom, continua a mesma análise que nós fizemos no primeiro parágrafo. Emmanuel aqui nos diz que essas homenagens costumam perverter os médiuns dedicados e inexperientes, né? Aqueles que se dedicam bastante, mas que ainda não têm experiência. E isso pode criar uma atmosfera que atrapalha no trabalho mediúnico, né? E, inclusive, impede, como a gente diz ali, a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem. Então, os verdadeiros amigos do bem ficam impedidos, entre aspas, mas acabam não conseguindo espontaneamente se comunicar conosco através desses médiuns, porque os médiuns demonstram certo desequilíbrio em função dessas homenagens, né? Então, gente, quando a gente fala de adoração, quando a gente fala de adorar, né, nós temos de saber adorar, não é? Não podemos atrapalhar os médiuns, principalmente os mais novos, os mais inexperientes, e nós temos de adorar a Deus, a Jesus, a Deus e a Jesus, né, a nós mesmos, e, obviamente, admirar o trabalho da espiritualidade, dos nossos amigos médiuns que precisam, sim, muitas vezes da reafirmação do seu trabalho, né, como todos nós precisamos, da meritocracia, né, de coração, mas temos sempre de tomar cuidado enquanto sociedade, né, para não desvirtuar aí esses elogios e criar problemas, mesmo na comunicação dentro dos centros espíritas, né? Vamos ao próximo item. Ainda no livro Pão Nosso, dessa vez nós trouxemos duas mensagens do Pão Nosso. No item 133 nós temos o grande futuro. O texto diz o seguinte: desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de oração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a Terra, mas apenas definiu a paisagem então existente,
sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu, mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Gente, nesse item aqui, Emmanuel nos diz sobre a vida contemplativa, tá? Quem tiver tempo e interesse, no Livro dos Espíritos nós temos questões referentes a isso também, tá? Quem quiser olhar, é bem bacana. A gente tem sobre aquele eremita que vive no deserto sozinho, ele evolui mais do que uma pessoa que está em sociedade, e a própria espiritualidade lá no Livro dos Espíritos diz, olha, não, porque a evolução depende da relação, depende de nós nos relacionarmos, não é? Existem provações de paciência, de tolerância, de amor ao próximo, de tantos outros conceitos, né, que nós só conseguimos pôr em prática se nós tivermos contato com os nossos irmãos. Não é? Então aqui Emmanuel vem dizer exatamente disso. Olha, as pessoas, desde a época que se iniciou o cristianismo, muita gente se isola para estudar o cristianismo, para se tornar um eremita ou uma pessoa extremamente conhecedora das leis de Deus, mas ao mesmo tempo essa pessoa não pratica, né? Não pratica. Então, assim, é importante o estudo, é importante os momentos de silêncio, de solidão, para que nós possamos nos aprofundar no Evangelho, sim. No livro Paulo de Tarso, Paulo e Estevão, né? Paulo, após um encontro com Jesus e a sua recuperação da visão, ele vai para o deserto, onde ele fica alguns anos. Para quê? Para estudar o Evangelho. Só que ele não fica lá, na vida contemplativa. Não, ele volta para Jerusalém, ele vai trabalhar para o Cristo. Né? Então, nós não podemos esquecer disso. Nós temos sim de estudar e algumas vezes nos trancar em nosso íntimo, olhar para dentro do nosso íntimo para estudar e ficar quietinho num canto. Podemos fazer, devemos muitas vezes. Esquecer todo mundo lá fora e é aqui, é comigo agora. Eu vou estudar, vou trabalhar dentro de mim. Mas tudo aquilo que nós ganhamos, nós temos que dar. E aquilo que nós ganhamos de graça através da nossa inteligência, nós devemos dar também de graça, que é levar o Evangelho para frente. Não somente nas nossas palavras, mas principalmente nos nossos atos, que são os maiores exemplos que nós podemos dar. Não é? Então, vamos para frente. Vamos para o próximo item. Livro Vinha de Luz, de 1952, item 21. Oração e renovação. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, em Hebreus. Vamos ao texto de Emmanuel. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos o conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Gente, que texto maravilhoso. É mais um daqueles que nós poderíamos fazer um vídeo só sobre esse texto, né? Então vamos lá. O que ele nos diz aqui?
O trabalho sincero da adoração espiritual levanta a alma, eleva os nossos sentimentos. Ele fala aqui do poder, né, da prece, da oração. Olha que bacana. Quando nós sentimos remorso, a nossa súplica a Deus traz a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa, quando nós estamos aflitos, permite que nós conheçamos as nossas próprias dificuldades, deficiências. Ajuda-nos a descobrir o valor da humildade. E aqui, a solicitação na dor mostra a nossa dificuldade, a nossa pequenez e também a inesgotável misericórdia divina. E ele nos diz aqui, olha que bacana, a oração alivia a nós mesmos, tá? Exalta, esclarece, eleva, mas sobretudo afeiçoa o coração ao serviço divino. Olha que importante. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós fazemos nossas preces, mais o nosso coração se afeiçoa ao serviço. Porque quando nós, por exemplo, repetimos ali a oração dominical, o Pai Nosso, nós temos tantas lições ali para que nós amemos ao próximo, para que nós perdoemos ao próximo, o nosso agradecimento a Deus pelo pão de cada dia, a nossa subserviência a Deus, né? Quando nós falamos que seja feita a vontade dele, né? E assim por diante. Então, é muito importante que como a oração nos faz bem, né? E é principalmente para nós. E olha que bacana agora, ele coloca assim, na essência, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas. Gente, Deus não precisa das nossas orações, para nada. Quem precisa somos nós, não é? Não é? Mas nós, através da oração, através da adoração, demonstramos a Deus, não é? A nossa fraqueza e a nossa necessidade do seu auxílio. É a humildade, é a consciência de que nós somos criaturas. É como um filho que pede algo a um pai, não é? E em uma das parábolas de Jesus ele nos diz: qual pai daria a um filho uma pedra quando ele pede um pedaço de pão? Não é? Então, isso vai de encontro a um ensinamento chamado pedis e obtereis, né? Mais uma dica aí para a gente estudar no futuro. E ele diz aqui para nós, Jesus espera a nossa renovação espiritual. É isso, esse é o ponto. Por que a gente está aqui vivo, encarnado? Para quê? Renovação espiritual, melhoria espiritual, entendimento, né, cada vez maior sobre as leis de Deus e a aplicação disso, né? Trabalho nosso em função disso. Vamos para o próximo item. Livro Roteiro, de 1952. No item 12, o serviço religioso, nos diz o seguinte: desde quando começou na Terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé na sombra dos ervos insondáveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso do planeta e do verme à procura de luz não é senão um anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas de espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Parecem linhas divisórias entre as raças, com vários tipos de louvor e humilhação para os ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminando e sublime para a santificação da humanidade inteira. Gente, que bacana, né? Emmanuel, como sempre, muito apaixonado pela história, volta aqui. Desde quando existe o serviço de adoração na Terra, né?
Olha que legal, perde-se o alicerce da fé na sombra dos erros insondáveis. Gente, não dá para saber quando começou, né? Não dá para saber. E olha que lindo isso. Disseia, ou seja, podemos dizer que o primeiro impulso da planta e do verme, quando ele vai à procura da luz, é o anseio religioso da vida. Né? Mesmo a planta, mesmo o germe, mesmo nós, quando nos voltamos à procura de algo melhor, nós estamos indo atrás do nosso Criador. Né? É muito bacana, muito bonito isso. E ele fala aqui de todas as épocas da humanidade, da evolução religiosa, que sempre demonstra a adoração, porém de maneira equivocada. Né? Então, nós adorávamos no passado os deuses gregos, né, que na verdade eram as divindades que eram criadas através do que podia nos tocar mais de perto. Era o deus do sol, era o deus da terra, era o deus do fogo, era o deus do mar e assim por diante. E depois passamos a adorar Deus, o povo ali de Israel, né, passou a adorar um Deus único. Então foi uma evolução, aí veio Moisés, aí a adoração a Moisés, as leis mosaicas, e por fim, a vinda do Cristo, né, como o verdadeiro coroamento da fé, como o nosso modelo. Né? Então, quando nós tivemos o modelo de perfeição, com a renovação da lei de Deus na Terra, né, através do Evangelho de Jesus e do seu exemplo enquanto encarnado aqui conosco, nos abriu a possibilidade de seguir alguém de verdade, né? De termos aí a fé e a adoração a Deus de uma maneira muito melhor. Eu complementaria ainda depois com a vinda do Espiritismo, renovando o cristianismo redivivo, né? Primitivo, fazendo o filtro do Evangelho de Jesus no tocante ao moral, aos ensinamentos morais do Cristo, deixando de lado todos os dogmas e as questões históricas e tudo mais, para nos trazer o que há de mais importante, né, na exemplificação no Evangelho cristão. Então, muito bacana. Vamos para frente. No livro Palavras de Emmanuel, de 1954, no item denominado Deus, nós temos o seguinte: é curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer problema inoportuno e inadequado. Não se sentou na praça pública para explicar a natureza de Deus, e sim chamou-lhe Imen, nosso Pai, indicando os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir na extensão e no aperfeiçoamento da obra divina. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. Gente, que lição bacana, né? Então ele nos fala aqui principalmente de quando Jesus esteve conosco, né? Ele não sentou lá na praça pública para falar sobre a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus. Não, isso não era importante naquele momento. Era mais importante indicar os deveres de amor e reverência com que nos cabe contribuir. Amor e reverência a quem? A Deus em primeiro momento, né? Através da lei de adoração, e ao próximo. Reverência e amor ao próximo como segunda lei. Né? Então, muito bacana. E olha que interessante, essa última frase eu acho muito bonita. Um pai não distribui padecimentos. Então, ou seja, Deus não quer que nós padeçamos, mas Ele dá corrigendas. Corrigenda é o que? É a oportunidade de nós nos corrigirmos. Simples assim. Por isso que nós temos tantas encarnações, né? E por isso que todo dia de manhã a gente tem uma oportunidade nova, né? De aperfeiçoamento através da corrigenda. Tá bom? Vamos para o próximo item. Livro Fonte Viva, de 1956, no item 96, Firmeza e Constância. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta,
trancando-se entre as 4 paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou trabalho por graça maior. O Senhor e os seus discípulos não viveram apenas na contemplação. Lembra que a gente acabou de estudar um item que falava sobre isso, né? Êxtase improdutivo. Não serve para nada, não serve para nada. Não adianta nada você entrar em êxtase na igreja ou na sua prece, gritar o nome de Jesus desesperadamente, se você não está produzindo. O que é produzir? É ajudar, é trabalhar por alguém ou por si próprio, na sua autoiluminação ou na iluminação de alguém. Então vamos lá. A pretexto de garantir a iluminação, muitos fogem à luta. É a questão do eremita, a questão daquele que se isola, tanto em casa quanto nas vigílias de adoração ou nos pensamentos profundos. Gente, volto a falar. Mesmo Paulo de Tarso se isolou por um tempo para estudar, mas ele voltou e trabalhou. Foi um dos maiores trabalhadores do cristianismo que nós tivemos na Terra, né? E ele nos mostra aqui, ó, quem já penetrou a questão espiritual da verdade encontra o trabalho por graça maior. A maior graça que nós temos é trabalho, trabalhar pelo próximo, né? Por nós mesmos e para o próximo, para a iluminação nossa e do próximo, né? O Senhor e seus discípulos não viveram apenas em contemplação, e é verdade, né? A gente não viu Jesus em contemplação durante a vida dele toda. Ele tinha, assim, os momentos dele de contemplação, de adoração a Deus, e olha, a gente tinha aqui um espírito perfeito. Muito, 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 muito maior que qualquer um de nós, ajoelhado no chão pedindo a Deus, a bênção de Deus, não é? E os discípulos, então, né, ali sempre ao lado de Jesus, recebendo todo esse ensinamento maravilhoso, e nenhum deles também ficou só na contemplação. Todos eles trabalharam, né? E muitos pagaram até com a própria vida em função do trabalho no cristianismo. Então, tenhamos isso como exemplo e vamos trabalhar, não é? Próximo item, ainda no livro Fonte Viva, de 1956, nós achamos também o item 74. Quando há luz, nos diz o seguinte: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. É isso aí, gente. Quando nós temos o coração preparado e aberto ao Evangelho de Cristo, nós nos modificamos um pouquinho, né? Então, ó, não há mais espaço para adoração improdutiva. Não dá mais. Não dá mais para nós adorarmos a Deus, a Jesus, improdutivamente. Não dá mais para nós sentarmos e ficarmos apenas recebendo a graça de Deus e a graça do Evangelho do Cristo sem fazer nada por ninguém. Crença sem obras também, gente. Nós acreditarmos e entendermos o amor ao próximo, a caridade, a misericórdia divina e não fazer nada por ninguém, também estamos improdutivamente, né, recebendo o Evangelho. E ali a fé é inoperante também. Ah, eu tenho fé, tá bom, mas não faço nada com isso. não serve para nada, tá? E ali a gente tem, ó, algo indefinível na terra, essa linguagem transforma no espírito. Então não dá para explicar o quanto o nosso espírito pode se transformar quando nós, de fato, transformamos o nosso coração em santuário para o Evangelho, né? E trabalhamos em função disso. Vamos para o próximo item. Livro A Religião dos Espíritos, de 1960, no item 40. Servir a Deus. Temos o seguinte: em nome do amor a Deus, acumulam-se na terra tesouros e monumentos. É assim que surgem aqui e ali casas de adoração com variada nomenclatura. E para o curso das orações convertidas em cerimônias complexas,
Há todo um ritual de cores e perfume reclamando vasos e paramentos que valem por vigorosas afirmações nos domínios da posse material. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos estudar essa primeira frase, esse primeiro parágrafo. Veja bem, em nome de Deus, muita gente constrói igrejas maravilhosas, templos maravilhosos, né? Que muito mais mostram a adoração aos bens materiais do que aos bens espirituais. Isso é muito importante. As cerimônias se tornam algo complexo, repetitivo, né? E cheio de dogmas. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Qual realmente é o valor, não é, do culto a Deus? Será que é através dessa imponência dos valores materiais? Será que essa é a melhor forma de nós nos comunicarmos com Deus, né? Ou será que é o que vem do coração? Né? Vamos entender um pouquinho mais lendo o segundo parágrafo. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam assim o campo da própria fé. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Veja bem, Emmanuel nos diz o seguinte, olha, nós não podemos também julgar ou fazer qualquer crítica destrutiva a esses irmãozinhos que trabalham dessa maneira a fé deles, não é? Que estão lá adorando as imagens, estão lá pelo dinheiro. Muitas religiões, né, no nosso planeta ainda existem e os fiéis vão lá em busca de sucesso material. As próprias pregações são voltadas a isso. Olha, se você veio aqui, Deus vai abrir os seus caminhos, você vai ganhar muito dinheiro, você vai... E muitas vezes o próprio fiel vai lá dar um testemunho e é isso que ele conta. Olha, depois que eu vim para a igreja, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa. Qual a importância disso? Importância real, né? Religiosamente falando, nenhuma. Nenhuma. Nós já estudamos aqui a riqueza material e a riqueza moral e sabemos, nem o corpo que nós vestimos é nosso. Então, qual a importância dessa sua melhora financeira? O que de fato moralmente te melhorou indo à igreja? É isso que importa. O que você aprendeu dos bens que você vai levar consigo? Essa é a pergunta. Vamos para o último item. Cultiva, pois, tua fé conforme os ditames do coração. Mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. Emmanuel finaliza de uma maneira fantástica. Cultiva de acordo com o seu coração, como o seu coração manda. Mas, lembra, lá no fundo da consciência, a gente sabe disso. Ajudar ao próximo, sem interesse de receber em troca. Instruir sem afetação. Instruir ao próximo, sem invadir-lhe a inteligência, mas adicionando para ele alguma coisa. São as únicas maneiras, né, e a mais alta e justa de servir de fato ao nosso Deus, ao nosso Pai. Não é? Então é muito importante isso. Devemos sim adorar a Deus, mas sempre lembrando do trabalho de servir ao próximo, né? E nos tornar melhores pessoas, né? Melhores espíritos, senão de que adianta nós termos essa adoração, não é? Nós podemos lembrar aqui de outra passagem bíblica, que é aquela que se você tiver alguma coisa contra o vosso próximo, não leve o seu sacrifício, a sua doação a Deus, a sua adoração a Deus, se você ainda não se reconciliou com o próximo, né? A reconciliação com o próximo deixará Deus muito mais feliz do que o culto
improdutivo. Importante nós lembrarmos disso. Por fim, vamos à conclusão. Eu fiz uma conclusão um pouco diferente hoje, gente. Não foram os 5 itens que geralmente a gente faz, porque eu acho que o texto encontrado em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6, definem tudo aquilo que a gente falou até agora. Então, no versículo 5, Mateus nos coloca: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Que bom, né? A gente poder ler isso. Uma passagem bíblica que se encaixa perfeitamente em tudo que a gente tem estudado até aqui. Então vamos lá. Jesus nessa passagem nos coloca muito claramente, olha, se você quer adorar a Deus em público com o escândalo, né, com se mostrando para os outros, para apresentar a sua fé, para querer a admiração pública, quando você faz isso, você já está sendo recompensado, porque é isso que você vai receber. Então, 0 a 0, né? Agora, quando você se conecta com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, na sua oração íntima, que pode acontecer mesmo sem abrir a boca, sem proferir as palavras, mas pelo pensamento, pelo sentimento, aí Deus escuta. Aí Deus olha, vê, enxerga e aí Ele vai te ajudar. Porque Ele sabe que é íntimo, é entre você e Ele. Não é? Tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, eu não vou me recordar agora o texto perfeitamente, mas tem uma passagem que diz que ela, quando ela ora a Deus, ela fica em silêncio. Quando ela orava a Deus, ela ficava em silêncio. Ela falava assim, não, eu não preciso falar nada, Deus sabe tudo. E Ele também fica em silêncio. A gente se comunica assim. E é importante, né? Nós sabemos que é o nosso pensamento, o nosso sentimento. É isso que vale. Né? Deus nos conhece perfeitamente e sabe que nós o adoramos sem a necessidade de alarde, de aprovação pública, né? Isso é algo muito íntimo. Então, gente, queria então agradecer pela paciência de vocês e dizer que foi muito bacana para mim fazer esse estudo. Acho que é importante para todos nós, né? Estudar, a gente vem estudando as leis morais, vamos continuar nessa linha, vamos estudar todas as 10 leis morais que estão descritas no livro dos Espíritos, que foi compilado e organizado por Kardec, e isso tudo sob a visão dos livros de Emmanuel, né? Agradeço a vocês pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.